Muy buenas noches. Boa noite, Es un gusto poder estar con ustedes, é gosto para mim poder estar convosco, compartir este tiempo especial con los que están presentes en la iglesia y con aquellos que nos miran a través de la televisión o a través de la internet. É muito bom poder partilhar este tempo, sobretudo com aqueles que estão aqui na igreja e também com aqueles que olham para nós através da internet. Quisiera compartir con ustedes un saludo especial. Gostaria de partilhar convosco uma saudação especial. El sábado pasado tuve la oportunidad de estar en una reunión de ancianos y líderes de grupos pequeños en la Unión de Guatemala para todo el país. No sábado passado tive a oportunidade de estar numa reunião de pequenos grupos na Guatemala para líderes dirigentes de todo o país. 4.300 líderes, ancianos y líderes de grupos pequeños que estuvieron presentes en ese lugar. 4.300 líderes e anciãos que estiveram presentes nesta ótica de pequenos grupos naquele lugar. Ellos estuvieron allí con el propósito de entrenarse y ser inspirados para cumplir la misión que Dios ha encomendado a la iglesia durante el año 2018. Eles ali estiveram com o propósito de aceitar o repto que Deus lançou à igreja nesta senda de pequenos grupos durante o ano de 2008. Y ellos me dijeron que pudiera llevar sus saludos a la siguiente iglesia que tuviese la oportunidad de visitar. E eles lançaram-me o reto de poder levar esta saudação da parte deles à próxima igreja que visitasse. Y esa próxima iglesia es esta iglesia, la Iglesia Central de Portugal. E a próxima igreja é a Igreja Central de Lisboa, aqui em Portugal. Así que reciban por favor los saludos de la Iglesia de Guatemala. Recebam então os cumprimentos da Igreja da Guatemala. El próximo sábado voy a predicar en una iglesia en Ucrania. No próximo sábado eu vou pregar numa igreja na Ucrânia. Y quizá a ustedes les gustaría que le lleve sus saludos a esa iglesia en Ucrania. E se calhar ¿A vocês cuántos? gostariam também de levar a vossa saudação a essa igreja na Ucrânia. Será un privilegio poder saludarlos de parte de la Iglesia Central de Lisboa. Será privilégio saudar os irmãos na Ucrânia da parte da Igreja Central de Lisboa. Bien, hablar del discipulado Falar do discipulado es hablar del mandato que Cristo nos ha dado como iglesia. é falar de mandato que Jesus Cristo nos deu enquanto igreja. Antes de ascender al cielo, Jesús les dijo a sus discípulos, Antes de Jesus ascender aos céus, ele disse aos seus discípulos: les dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ele disse, toda a autoridade me é dada no céu e na terra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ensinando que guardem todas as coisas que lhes ordenei. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. E eis que estou convosco todos os dias até ao final dos séculos ou do mundo. Cuando cumplimos la misión que el Señor nos ha encomendado, Quando nós cumprimos a missão que o Senhor nos designou, tenemos la certeza de que lo estamos haciendo no en nuestra propia fuerza. temos a certeza que não estamos a realizá-la na nossa própria força. No lo estamos haciendo por una iniciativa netamente personal, Não estamos a fazê-lo por uma iniciativa meramente pessoal, pero lo estamos haciendo porque el Señor en su autoridad nos lo ha mandado. estamos a fazê-lo porque o Senhor, na sua autoridade, nos ordenou. Él tiene autoridad en el cielo y en la tierra, Ele tem autoridade no céu e na terra y en la vida de todos aquellos que le aceptan como su único y suficiente Salvador personal. e na vida de todos aqueles que o aceitam como seu único Salvador pessoal. ¿Has aceptado a Cristo como tu Salvador personal? Já aceitaste a Cristo como teu Salvador pessoal? ¿Es Cristo tu Salvador personal? É Cristo o teu Salvador pessoal? Es importante que Cristo sea nuestro Salvador personal, É importante que Cristo seja o nosso Salvador pessoal, porque si Cristo no es nuestro Salvador personal, estamos perdidos, porque se Cristo não for o nosso Salvador pessoal, estamos perdidos. porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino únicamente en Cristo y en este crucificado. Porque não existe outro nome debaixo dos céus pelo qual possamos ser salvos, senão somente a Cristo que foi crucificado. Por eso es importante que Cristo sea nuestro Salvador personal. Por isso é que é importante que Cristo seja o nosso Salvador pessoal. Cuando cumplimos la misión de hacer discípulos, Quando nós cumprimos a missão de fazer discípulos, no importa a dónde vayamos, não importa onde possamos ir, podemos tener la seguridad de que nunca estamos solos. podemos ter a certeza e a segurança que não estamos sozinhos. Porque Él prometió
Porque Ele prometeu: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. eu estarei convosco todos os dias até ao final do mundo. Y esa promesa es real. E esta promessa é real. Dios quiere que cada uno de nosotros participe en la misión. Deus quer que cada de nós possa participar na missão. En el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 9, No livro Testemunhos para a Igreja, volume 9, en la página 95, no sé si sea la misma en portugués, pero en español es la página 95 de Testimonios para la Iglesia, tomo 9. na página 95, não sei se será mesmo em português, mas esta é a página em espanhol, no volume 9 do livro Testemunhos. Noten esta declaración. Notem bem esta declaração. La obra de Dios en este mundo A obra de Deus neste mundo no podrá terminarse hasta que los hombres y las mujeres que componen la feligresía de nuestra iglesia se interesen en la obra y unan sus esfuerzos con los de los ministros y dirigentes de la iglesia. A obra de Deus na terra nunca poderá ser terminada a não ser que os homens e mulheres que constituem a igreja se interessem pelo trabalho e unam os seus esforços aos dos pastores e oficiais da igreja. Dios quiere que cada uno de nosotros se una al cumplimiento de la misión. Deus quer que cada de nós esteja envolvido com o cumprimento da missão. Dios le ha dado a cada uno de nosotros dones diferentes. E Deus deu-nos dons diferentes. No hay ni uno de nosotros que no tenga por lo menos un don. Não há ninguém aqui que não tenha pelo menos um dom. Por lo menos un don espiritual. Pelo menos um dom espiritual. Todo aquel que acepta a Cristo como su Salvador personal Todo aquele que aceita a Cristo como seu Salvador pessoal, lo hace como una respuesta a la obra del Espíritu Santo en su vida. falo como uma resposta à obra do Espírito Santo na sua vida. Y cuando el Espíritu Santo bautiza a una persona, E quando o Espírito batiza alguém, lo capacita para el cumplimiento de la misión. capacita para o cumprimento da missão. Es importante por eso que todos nos involucremos É importante por isso que todos estejamos envolvidos y que hagamos lo mejor de nuestra parte, e que façamos o melhor da nossa parte, usando nuestros dones para honrar a Dios. utilizando os nossos dons para honrar a Deus. Como decía, cada uno de nosotros tiene dones distintos. Como dizia há pouquinho, cada de nós tem dons distintos, diferentes. Sin embargo, hay un don que es común a todos nosotros. Contudo, há um dom que é comum a todos nós. Se llama influencia. Se chama influência. Cada uno de nosotros tiene influencia. Cada de nós tem influência, exerce influência. ¿Cómo usamos nuestra influencia al relacionarnos con los demás? Como é que nós utilizamos a influência quando nos relacionamos com os outros? ¿Cómo es tu influencia en tu casa? Como é que usas a tua influência na tua casa? ¿Con tu esposa o con tu esposo? Com a tua esposa, ou com o teu marido, ou com a tua mulher? ¿Cómo es tu influencia hacia tus hijos? Como é que exerce a tua influência para os teus filhos? ¿O hacia tus padres? Ou em direção aos teus pais? ¿O hacia tus hermanos? Ou em direção aos teus irmãos? ¿Cómo está tu influencia en relación con tus vecinos? Como é que está a tua influência quando a aplicas em relação aos teus vizinhos? ¿O con tus amigos? Ou em relação aos teus amigos? ¿O tus compañeros en la escuela? Ou nos teus companheiros na escola? ¿O tus colegas en el Ou trabajo? colegas de trabalho? Es importante que reflexionemos en la forma en que estamos usando nuestra influencia. É muito importante refletirmos sobre a forma como estamos a exercer a nossa influência. Jesús quiere que cada uno de nosotros use su influencia de una forma positiva, como una luz que ilumine la vida de los demás. Jesus quer que utilizemos a nossa influência de uma forma positiva como uma luz que ilumina a vida dos outros. En San Mateo capítulo 5, versos 14 al 16, Em Mateus no capítulo 5, versículos 14 a 16, Jesús les dice a sus discípulos que ellos son la luz del mundo. Jesus diz aos discípulos que eles são a luz do mundo. ¿Quieres leer, por favor, pastor? Português? Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Noten ustedes lo que Jesús les dice a sus discípulos. Notem aquilo que Jesus disse aos seus discípulos. Él les dice, ustedes tienen una influencia en la vida de los demás. Ele disse, vocês têm influência, exercem influência na vida das pessoas. Ustedes son una luz. Vocês são uma luz. Cada uno de nosotros es una luz en la medida en la que depende de Cristo. Cada de nós é uma luz na medida em que depende de Cristo. Porque la única luz verdadera es Cristo. Porque a única luz verdadeira é Cristo. Por eso el que tiene a Cristo en su vida
Por isso, todo aquele que tem a Cristo na sua vida puede reflejar su luz ante el mundo. pode refletir a sua luz diante do mundo. Y Jesús les dijo a sus discípulos, una luz no se enciende y se pone debajo de un cajón, E Jesus disse que uma luz não se acende e não se põe debaixo de um alqueire, de uma caixa, sino que se pone en una parte alta en la casa senão que se põe numa parte alta lá em casa, para que alumbre a todos los que están dentro de ella. para que ilumine todos que estão ali dentro da casa. Y entonces Jesús hace la aplicación de su parábola E Jesus então faz a aplicação desta parábola y dice, ustedes son la luz e del diz, mundo. vocês são a luz do mundo. Es importante entonces que comprendamos la importancia de participar en el cumplimiento de la misión. Por isso é importante entender a importância de podermos participar no cumprimento da missão. Cuando hablamos del cumplimiento de la misión, Quando falamos de cumprimento da missão, tenemos que hablar del crecimiento de la iglesia, obviamente teremos que falar do crescimento da igreja, porque el crecimiento de la iglesia es el resultado del cumplimiento de la misión. porque o crescimento da igreja é o resultado do cumprimento da missão. El crecimiento de la iglesia está en el centro del corazón de Dios. O crescimento da igreja está no centro do coração de Deus. Dios quiere que su iglesia crezca. Deus quer que a sua igreja cresça. Quisiera compartir con ustedes algunos pasajes bíblicos que nos ayudan a entender esto. Eu gostaria de partilhar convosco algumas passagens bíblicas que nos vão ajudar a entender esta ideia. El primero es en Génesis capítulo 35, verso 11, que ustedes pueden ver en la pantalla. O primeiro está em Gênesis, no capítulo 35:11, que vocês podem ver no ecrã. ¿Puedes leerlo, por favor, pastor? Disse-lhe mais Deus: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti e reis procederão de ti. Cuando Dios llamó a Jacob, Quando Deus chamou Jacó, Él le dijo, crece y multiplícate. ele disse: cresce e multiplica-te. Porque Dios tenía un plan especial para su pueblo en la familia de Jacob. Porque Deus tinha plano especial para o seu povo na família de Jacó. Dios quería que la familia de Jacob se convirtiese en una luz para el mundo. Deus queria que a família de Jacó se convertesse numa luz para o mundo. Dios no estaba interesado solamente en salvar a la familia de Jacob. Deus não está apenas interessado em salvar a família de Jacó. Dios quería que la familia de Jacob fuese un instrumento para alcanzar a todas las naciones de la tierra. Deus queria que a família de Jacó fosse instrumento para alcançar todas as famílias da terra. Quería que su influencia alcanzase al mundo. Queria que a sua influência pudesse alcançar o mundo. Veamos otra cita que está en el libro del profeta Isaías. Vamos ver outra citação que se encontra no livro de Isaías. Y esta cita declara lo siguiente: E esta citação diz o seguinte: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. ensancha el sitio de tus cuerdas, alarga tus cuerdas. Alarga as tuas cordas, o sítio das tuas cordas. Dios quiere que su iglesia crezca. Deus quer que a sua igreja cresça. El crecimiento de la iglesia está en el centro de la voluntad de Dios. O crescimento da sua igreja está no centro da vontade de Deus. Y podemos ver eso no solamente en Génesis y en Isaías. E podemos ver isso não apenas em Gênesis e Isaías. También podemos verlo en el Nuevo Testamento. Igualmente podemos vê-lo no Novo Testamento. En Hebreos capítulo 6, verso 14, Hebreus capítulo 6, versículo 14, encontramos la siguiente declaración. vamos encontrar a seguinte declaração. La última parte del versículo dice así: A última parte diz: certamente te abençoarei e te multiplicarei. te bendeciré y te multiplicaré grandemente. Te abençoarei e multiplicarei grandemente. Dios quiere que su iglesia crezca. Deus quer que a sua igreja cresça. Cada uno de nosotros tiene el privilegio de involucrarse en el discipulado Cada de nós tem o privilégio de se envolver no discipulado. porque captamos, porque entendemos el sueño de Dios. Porque entendemos, captamos o sonho de Deus. Y el sueño de Dios es salvar al mundo. E o sonho de Deus é salvar o mundo. San Juan 3:16 tiene sentido entonces, João 3,16 tem o seu sentido nesta ótica. porque de tal manera amó Dios al mundo, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que dio a su Hijo unigénito, que deu o seu Filho unigénito, para que todo aquel que en él cree para todo aquele que nele crê, no se pierda, não pereça, mas tenga vida eterna. mas tenha a vida eterna. Dios quiere que su iglesia crezca, Deus quer que a sua igreja cresça, pero el crecimiento de la iglesia se debe planificar. mas o crescimento da igreja deve ser planificado. En los siguientes minutos quisiera compartir con ustedes algunos principios
que son esenciales para el crecimiento de la iglesia. Nos próximos momentos eu gostaria de partilhar convosco alguns princípios que são essenciais para o crescimento da igreja. Los principios del crecimiento de la iglesia se aplican a cualquier sitio. Os princípios do crescimento da igreja aplicam-se a qualquer local, qualquer sítio. Los métodos pueden variar de un país a otro. Os métodos podem variar de país para país. Las estrategias pueden variar de un país a otro. As estratégias também variam de país para país. Y no solamente de un país a otro, incluso pueden variar de una ciudad a otra. E não apenas de país para país, inclusive de uma cidade para outra. Porque cada ambiente es distinto. Porque cada ambiente é diferente. Los métodos cambian, pero los principios son aplicables a cualquier lugar. Os métodos podem variar, mas os princípios são aplicáveis a qualquer lugar. Y esta noche quiero compartir con ustedes 5 principios básicos para el crecimiento de la iglesia. E por isso eu hoje quero partilhar convosco 5 princípios básicos para o crescimento da igreja. El primer principio que quiero compartir con ustedes es: la renovación espiritual es esencial para el crecimiento de la iglesia. E o primeiro princípio que eu quero partilhar convosco é que a renovação espiritual é essencial para o crescimento da igreja. Hay un libro titulado Eventos de los Últimos Días. Existe livro que em português Eventos Finais, signa Eventos Finais. En este libro encontramos esta declaración. E neste livro nós encontramos a seguinte declaração: digo-vos que deve existir entre nós um reavivamento completo. Tem de existir um ministério convertido. Precisa haver confissões, arrependimento e conversões. Muitos que estão a pregar a palavra necessitam da graça transformadora de Cristo no coração. Não devem permitir que coisa alguma os impeça de fazerem uma obra cabal e esmerada antes que seja para sempre demasiado tarde. Noten la declaración. Reparem na declaração. Es esencial una renovación espiritual. É essencial uma renovação espiritual. El primer principio del crecimiento de la iglesia es la renovación espiritual. O primeiro princípio do crescimento da igreja é a renovação espiritual. Cada uno de nosotros necesita una renovación espiritual. Cada de nós precisa de uma renovação espiritual. Pero tal vez alguien piense, bueno, es que yo ya tuve una experiencia espiritual con Dios en el pasado. Bom, talvez alguém pense que eu já tive uma experiência pessoal com Deus de renovação no passado. Sin embargo, el reavivamiento espiritual es necesario cada día de nuestra vida. Contudo, o reavivamento espiritual é necessário cada dia da nossa vida. El apóstol Pablo lo descubrió O apóstolo Paulo descobriu en su propia experiencia. na sua própria experiência pessoal. Habiendo aceptado a Cristo como su Salvador personal, Aceitando a Cristo como seu Salvador pessoal, descubre que a pesar de eso, ele descobriu que apesar disso, tiene luchas espirituales todos los días. ele tinha lutas espirituais todos os dias. Él dice, el bien que quiero hacer no hago. Ele diz que o bem que eu quero fazer eu não faço. El mal que no quiero hacer, eso hago. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Miserable de mí. Miserável homem de mim, que eu sou. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Quem é que me vai livrar deste corpo de morte? Y entonces descubre el secreto y dice, cada día debo morir Então ele descobre o segredo e diz: cada dia eu devo morrer para nacer de nuevo en Cristo. para nascer de novo em Cristo. Porque todo lo puedo en Cristo que me Porque fortalece. posso todas as coisas naquele que me fortalece. ¿En quién debe comenzar la renovación espiritual? Em que é que deve começar a renovação espiritual ou em quem? Los miembros de la iglesia tal vez piensen, bueno, debe comenzar en los ancianos de la iglesia. Bom, os irmãos da igreja talvez possam pensar que deve começar nos anciãos O en los pastores. ou nos pastores. Tal vez los pastores dicen, bueno, debe darse en la vida de los miembros de la E iglesia. talvez os pastores pensem que esta renovação deve dar-se na vida dos membros da igreja O en la vida de los administradores de la unión. ou na vida dos administradores da União. ¿En quién debe empezar? Onde é que deve começar? Em quem é que deve começar? Hay un canto que aprendí desde que era un niño. Há uma música que eu aprendi quando era pequenino. No sé si existe en portugués, Eu não sei se existe em português, pero en español dice así. mas em espanhol diz: Señor, te pedimos un reavivamiento que empiece primero en ti. ¿Dice así el canto? ¿Cómo dice? En mí. em mim, Senhor, Entonces dice, Señor, te pedimos un reavivamiento que empiece primero en mí. Hallóme mi Cristo cuando errante vagaba yo.
hallóme mi Cristo, qué maravilla de amor. ¿En quién debe comenzar? Deve começar em quem? En mí. Em mim. No importa si soy un pastor, Não importa se eu sou um pastor. no importa si soy un miembro de la Não iglesia, importa se eu sou membro da igreja. no importa si soy uno de los ancianos, un directivo de la iglesia. Não importa se eu sou um ancião da igreja ou um oficial da igreja. Yo necesito renovación Eu espiritual. preciso de renovação espiritual. Porque sin renovación espiritual, el crecimiento de la iglesia se ve afectado. Porque sem renovação espiritual, o crescimento da igreja ficará condicionado. La renovación espiritual es esencial para el crecimiento de la A iglesia. renovação espiritual é essencial para o crescimento da igreja. Noten lo que dice el profeta Oseas en el capítulo 6, versos 1 al 3. Notem o que diz Oséias no capítulo 6, versículos 1 e 3 do seu livro. Quisieran por favor leer ustedes con el pastor. Se quiserem ler comigo, Lean juntos, por favor. vamos ler juntos Allí sí, pueden mirar. no ecrã. Sí, muy bien. Quando No estiver. pueden leer hasta que yo haya tocado delante. Começamos. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dEle. Esa es una promesa Esta é uma promessa. y podemos creerla. Podemos acreditar. Antes de ascender al cielo, Antes de ascender aos céus, Jesús recibió una pregunta que sus discípulos le hicieron. Jesus foi confrontado, interpelado por uma pergunta que os discípulos lhe fizeram. Los discípulos le preguntaron: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Os discípulos perguntaram: será que tu vais restaurar o reino de Israel neste tempo? Y Jesús les dijo: E Jesus disse-lhes: a ustedes no les corresponde saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. E Jesus disse que a vocês não corresponde saber os tempos e as idades que o Pai tem na sua potestade, Pero recibiréis poder mas vão receber poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, quando o Espírito for derramado sobre vocês, y seréis mis testigos e sereis minhas testemunhas en Jerusalén, em Jerusalém, en Judea, na Judeia, en Samaria em Samaria y hasta lo último de la e tierra. até aos confins da terra. El crecimiento de la iglesia está en el centro de la voluntad de O Dios. crescimento da igreja está no centro da vontade de Deus. Y para que la iglesia cumpla su misión, Para que a igreja cumpra a sua missão, ha dejado el don del Espíritu Santo. Ele deixou o dom do Espírito Santo. El Espíritu Santo viene para obrar en nuestra vida. O Espírito Santo vem para trabalhar na nossa vida, Viene para transformarnos vem para transformar-nos y hacernos una luz que alcance a los demás. e fazer de nós uma luz que alcança os outros. ¿Cómo definiríamos nosotros la luz? Como é que poderíamos definir a luz? La luz es una energía especial A luz é uma energia especial, que está siempre en movimiento. que está sempre em movimento. La velocidad de la luz es 180,000 millas, 300,000 kilómetros por segundo. A velocidade da luz são 180 milhas e 180,000 millas 180 mil milhas o 300,000 ou kilómetros 300 mil quilómetros por hora. por segundo. Por segundo, é mais rápido. 300,000 kilómetros por segundo. 300 mil quilómetros por segundo. ¿Cuánto es un segundo? Quanto é que é um segundo? 1. En un segundo yo solo puedo dar un paso Num segundo eu dou apenas um passo. o 2. Ou 2. Pero la luz se mueve a una velocidad de 300,000 kilómetros por segundo. A luz move-se na velocidade de 300 mil quilómetros por segundo. Nuestra imaginación no puede captar esa velocidad. A nossa imaginação não pode captar esta velocidade. La luz, para que sea luz, A luz, para que seja luz, debe estar en movimiento constante. terá que estar em movimento constante. Cuando deja de moverse, Quando deixa de mover-se, cuando una fuerza contraria a la luz la detiene, quando uma força contrária à luz interrompe, deja de ser luz. deixa de ser luz. Nosotros somos luz en la medida en que dependemos del poder de Cristo. Nós somos luz na medida em que dependemos do poder de Cristo. Y el que es luz no puede detenerse. E aquele que é luz não pode parar. Satanás intentará detener tu luz. Satanás vai tentar interromper a tua luz. Satanás intentará
interrumpir tu influencia, Satanás vai tentar interromper a tua influência, afectar tu influencia con tus hijos, afetar a tua influência com os teus filhos, tu influencia con tus a padres, influência junto dos teus pais, con tu influencia con aquellos que te rodean. a influência junto daqueles que te rodeiam. Pero me gusta mucho esa promesa Mas eu gosto muito desta que promessa. dice que aún Satanás tiembla y huye Ainda que Satanás treme e foge delante de aquel que busca refugio en el nombre poderoso de Cristo diante Jesús. daquele que busca refúgio diante do nome poderoso de Jesus Cristo. Podemos encontrar fuerza y poder en Cristo. Podemos encontrar força e poder em Jesus Y Cristo. el Espíritu Santo viene y trae a Cristo y lo entroniza en nuestro E corazón. o Espírito Santo vem, traz a Cristo e entroniza no nosso coração. Por eso necesitamos renovación Por espiritual. isso necessitamos renovação espiritual. Yo necesité renovación espiritual esta mañana. E eu necessitei de renovação espiritual esta manhã. Y mañana necesitaré renovación espiritual otra vez. E amanhã vou precisar outra vez de renovação espiritual. Debo morir mañana a mi yo Amanhã o meu eu deve morrer para nacer de nuevo en Cristo, para nascer de novo em Cristo, para vivir por Cristo, para viver para Cristo, para exaltar a para Cristo, exaltar a Cristo. porque soy un discípulo de Cristo. Porque eu sou discípulo de Cristo. El segundo principio para el crecimiento de la iglesia O segundo princípio para o crescimento da igreja es este. é aquele. El crecimiento de la iglesia es el resultado del uso de los dones espirituales. O crescimento da igreja é o resultado do uso dos dons espirituais. La iglesia necesita instrucción. A igreja precisa de instrução. Es importante que los miembros, los que dirigimos la iglesia, É importante que todos aqueles que dirigimos a igreja pensemos en la instrucción de la iglesia. pensemos na instrução da igreja. Cuando el pastor Mario Brito me habló sobre los planes que tenían de realizar esta semana de discipulado, Quando o pastor Mário Brito partilhou comigo sobre os planos que existia de realizarmos esta semana de discipulado, me sentí feliz de aceptar su invitación. e eu senti muito feliz por aceitar este seu convite. Creo que esta semana es una bendición para todos ustedes y para aquellos que nos están mirando a través de la televisión. Eu creio que esta semana é uma grande bênção para todos aqueles que estão presentes aqui na sala, mas também para todos aqueles que nos observam através da Hope Channel. Cada miembro necesita descubrir sus dones y ponerlos al servicio de Dios Cada membro precisa descobrir os seus dons e colocá-lo ao serviço de Deus, para contribuir al crecimiento de la iglesia. para contribuir para o crescimento da igreja. 1 Corintios 12, 4 al 6, Em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículos 4 e 6, Efesios 4, 8, 11 y 12, Efésios 4, 8, versículos 11 e 12, presenta una lista. é-nos apresentado uma lista. Es una lista de diferentes dones espirituales. Uma lista de diferentes dons espirituais. Cuando leo esos pasajes en la palabra de Dios, Quando nós lemos estas passagens na Palavra de Deus, yo pienso que estos pasajes presentan una lista que no es completa para nosotros hoy. eu penso que apresentam uma lista que não está completa ou abarcante para nós hoje. Si el apóstol Pablo hubiese escrito este pasaje en este tiempo, Se o apóstolo Paulo tivesse escrito esta passagem nos nossos dias, estoy seguro que incluiría a aquellos que trabajan para Hope Channel. com certeza que incluiria aqueles que também trabalham para a Hope Channel. Estoy seguro que incluiría a los médicos, Incluiria também os médicos incluiría a las enfermeras. e as enfermeiras Y hay também. una cantidad de dones diversos, porque conforme el tiempo del fin se acerca, Dios otorgará dones adicionales para el cumplimiento de la misión. E há uma quantidade de dons, e à medida que nos aproximamos do final do tempo, o Senhor vai otorgar, vai dar também em proporção vários dons para a conclusão dessa missão. Para que la iglesia crezca, Para que a igreja cresça, necesita más oportunidades de entrar en contacto con la comunidad. precisa de mais oportunidades para entrar em contato com a comunidade. Necesitamos abrir nuestras puertas a la comunidad. Precisamos de abrir as nossas portas à comunidade. Ustedes han escuchado esa declaración que se encuentra en el libro Ministerio de Curación en la página 102 en español. No sé en qué página estará en portugués, pero en Ministerio de Curación, página 102 en español dice: Vocês escutaram provavelmente esta citação, que é conhecida no livro Ministério da Curação, da Cura, Ciência do Bom Viver aqui em Portugal, Ciência do Bom Viver, que diz o seguinte: dice así: solo el método de Cristo somente o método de Cristo es el que dará resultado para alcanzar a las almas. é aquele que dará resultado para alcançar as almas. Jesús se acercaba a las personas Jesus aproximava-se das pessoas como quien deseaba su bien, como alguém que desejava o seu bem, atendía sus necesidades, atendia às suas necessidades, se ganaba su confianza ganhava a sua confiança y después les decía:
E depois dizia-lhes, síganme. sigam-me. Solo el método de Cristo dará resultados. Somente o método de Cristo dará resultados. Para que la iglesia crezca debe abrirse a la comunidad. Para que a igreja cresça, deve abrir-se à comunidade. Hay muchas necesidades en la comunidad que deben ser cubiertas. Existem muitas necessidades na comunidade que devem ser cobertas. Dios quiere que nosotros seamos como ramas que se extiendan y produzcan frutos para honra y gloria de su nombre. Deus quer que cada um de nós sejamos ramos que se possam estender, alargar, para que possamos produzir fruto para a honra e glória do seu nome. Me gusta pensar en la estructura de la Nueva Jerusalén. A mim, eu gosto muito de pensar na estrutura da Nova Jerusalém. Apocalipsis 21:12 nos habla de la estructura de la Nueva Jerusalén. Apocalipse 21 fala-nos da estrutura da Nova Jerusalém. ¿Ustedes se han fijado cómo está estructurada la Nueva Jerusalén? ¿Cómo es la ciudad? Vocês já repararam como está estruturada a Nova Jerusalém? Dice que es cuadrada. Diz que é quadrada. ¿Cuántas puertas tiene la Nueva Jerusalén? Quantas portas tem a Nova Jerusalém? ¿Cuántas? 12. 12. Tiene 3 hacia el norte, 3 em direção ao norte, 3 hacia el sur, 3 em direção ao sul, 3 hacia el este, 3 em direção ao leste 3 hacia el oeste. e 3 em direção ao oeste. ¿Por qué tiene tantas puertas? E porquê que tem tantas portas? ¿Por qué? Dice, são os 4 pontos cardinales. Son los 4 puntos cardinales. Sí, están hacia los 4 puntos cardinales. Pero ¿por qué? E porquê que está em direção aos 4 pontos cardeais? Porque es para pobladores de todas las nacionalidades. É porque é para todos os povos de todas as nações. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos que vayan a cumplir la misión, Quando Jesus disse aos discípulos para irem cumprir a missão, les dijo vayan a toda nación, tribu, lengua y pueblo. disse para irem a toda a tribo, nação, povo e língua. Las puertas de la Nueva Jerusalén son muchas As portas da Nova Jerusalém são muitas, porque están abiertas para todo aquel que quiera venir. porque estão abertas para todo aquele que queira entrar. Pero Dios decidió ir Mas Jesus decidiu ir para atraer. para trazer. Y Dios nos dice que vayamos E Deus diz que possamos ir para que invitemos a personas de toda nacionalidad para venir Para y que formar parte de su reino. para que possamos convidar pessoas de todas as nacionalidades para que possam vir e fazer parte do seu reino. Dios quiere que su reino crezca. Deus quer que o seu reino cresça. Ese es el deseo central en su corazón. E este é o desejo central do seu coração. Pero nosotros tenemos como iglesia que preocuparnos por todos los que nos rodean. E nós, como igreja, temos que nos preocupar com todos aqueles que estão à nossa volta. A veces decimos, bueno, hay que cerrar la puerta de atrás para que no se salgan los que entran. Às vezes nós dizemos que temos que fechar a porta de trás para que aqueles que entram não saiam. Pero con frecuencia estamos tan preocupados cuidando la puerta trasera Mas muitas vezes e com frequência nós estamos preocupados em cuidar da porta de trás, porta traseira, que nos olvidamos de las personas que Dios trae a la iglesia para estar con nosotros. e que nos esquecemos das pessoas que Deus traz à igreja para estar connosco. Imagínense si Dios trajese o trae cada sábado 1 o 2 personas para visitarnos en la iglesia. Imaginem se Deus trouxesse 2, 3 pessoas para nos visitar a cada sábado na igreja. Si las puertas de la iglesia están abiertas, Se as portas da igreja estiverem abertas, los miembros de la iglesia van a mostrarlo os membros da igreja vão mostrar en su amor, no seu amor, en su buen trato a las personas que nos acompañan. no seu bom trato às pessoas que os acompanham. Hay una regla evangelística. Há princípio evangelístico. Y ese principio establece que si una persona nos visita en la iglesia E esse princípio estabelece se uma pessoa nos visita aqui na igreja y nosotros nos interesamos realmente en ella, e se nós nos interessamos verdadeiramente por ela nos interesamos en conocer su nombre, e nos interessamos em conhecer o seu nome, en saber dónde vive, em saber de onde vive y procuramos mantener el contacto con esa persona durante las primeras 72 horas, e procuramos manter contacto com essa pessoa durante as primeiras 72 horas, el 70% de probabilidad existe existe 70% de probabilidade de que esa persona venga otra vez y se quede con nosotros. que essa pessoa possa voltar novamente à igreja e fique connosco. Si pasan más de 72 horas Se passar mais de 72 horas y lo hacemos en la primera semana, e se fizermos na primeira semana, mantenemos el contacto después de una semana que nos ha visitado, vamos manter o contacto depois de uma semana, esa persona disminuye el porcentaje, pero
hay un 30 a 60% de posibilidades que se quede en la iglesia. A percentagem diminui, mas mesmo assim existe uma probabilidade, um promédio de 30 a 60% que a pessoa possa ficar na igreja. ¿Nos interesamos en aquellos que el Señor trae a la iglesia? Será que nos interessamos por aquelas pessoas que o Senhor traz à igreja? Las puertas deben estar abiertas. As portas têm que estar abertas. Pero eso implica que nosotros como iglesia E isto implica que cada de nós, enquanto igreja, vayamos a la comunidad, tenhamos que ir à comunidade. descubramos cuáles son sus necesidades Temos que descobrir quais são as suas necessidades. y tratemos de suplir las necesidades que la comunidad tiene. E tratemos de suprir as necessidades que a comunidade apresenta. Cada comunidad tiene necesidades distintas, Cada comunidade tem necessidades diferentes. pero es importante que las descubramos. Mas é muito importante que possamos descobrir. Ricos o pobres Ricos ou pobres, tienen necesidades. todos têm necessidades. ¿Cuáles son las necesidades en tu comunidad? Quais são as necessidades da tua comunidade? ¿Cómo estás preocupado cómo está preocupada la iglesia por suplir las necesidades de su comunidad? Como é que a igreja manifesta a sua preocupação em suprir as necessidades da sua comunidade? Con frecuencia hablamos solamente de los más necesitados o de los más pobres, Com frequência falamos sempre dos mais necessitados ou dos mais pobres. pero es importante que descubramos la necesidad de cada persona. Mas é importante que descobramos as necessidades de cada pessoa. Jesús atendía a las personas, atendía las necesidades de las personas, Jesus atendia às necessidades das pessoas. se preocupaba por ellas, Preocupava-se com elas. se ganaba su confianza Ganhava a sua confiança. y les decía que lo siguiesen. E lhes dizia que o seguissem. Nosotros como iglesia debiésemos hacer lo mismo. Como igreja deveríamos fazer o mesmo. Debiésemos seguir el ejemplo de Jesús. Deveríamos seguir o exemplo de Jesus. Para que la iglesia crezca, entonces es necesario que nutra también intencionalmente a los nuevos creyentes. Então, para que a igreja cresça, é necessário que nutra intencionalmente os novos crentes. Okay. Quisiera que repasemos los principios que hemos señalado hasta aquí. Vamos então repassar, rever os princípios que mencionamos até agora. Número 1, Número 1. para que la iglesia crezca, Para que a igreja cresça, necesita necessita renovación espiritual. renovação espiritual. Número 2, Número 2. para que la iglesia crezca, Para que a igreja cresça, necesita que los miembros usen necessita que os membros usem sus dones os espirituales. seus dons espirituais. Número 3, Número 3. para que la iglesia crezca, Para que a igreja cresça, necesita abrirse hacia la comunidad, necessita abrir-se em direção à comunidade. atender las necesidades de su comunidad. Atender às necessidades da sua comunidade. Número 4, Número 4. para que la iglesia crezca, Para que a igreja cresça, necesita nutrir intencionalmente a los nuevos creyentes. necessita nutrir intencionalmente os novos crentes. Se debe velar, A sua instrução deve ser assegurada. se debe velar por instruir correctamente a los nuevos creyentes. Devemos assegurar-nos que os novos crentes são integrados. Los nuevos creyentes deben ser integrados. Devem ser integrados Deben ser integrados a un grupo pequeño. num pequeno grupo, Deben ser integrados a la iglesia. na igreja. Deben ser integrados a las actividades de la iglesia. Devem ser integrados nas atividades da igreja. Hay 4 elementos esenciales para mantenerse fieles a Dios. Existem 4 elementos essenciais para nos mantermos fiéis a Deus. Número 1, Número 1. necesitamos estudiar la palabra de Dios. Necessitamos estudar a palavra de Deus. Jesús dijo, escudriñad las O escrituras. Senhor disse: escudrinhai as Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. Elas são as que dão testemunho de mim. Necesitamos ir a la palabra de Dios. Necessitamos de ir à palavra de Deus. Los nuevos miembros deben aprender Os novos membros devem aprender cómo acercarse a la palabra de como Dios por sí aproximar-se da mismos. palavra de Deus por si mesmos. Número 2, Número 2. necesitamos la oración. Necessitamos de oração. La oración es esencial en la vida del creyente. A oração é essencial na vida do crente. Y el nuevo miembro debe ser nutrido, debe ser enseñado a cómo mantener una vida personal de oración con Dios. E o novo crente deve ser nutrido, deve ser ensinado como manter uma vida pessoal com o seu Deus. Con frecuencia una persona puede ser bautizada. Com frequência uma pessoa é batizada. Hay personas que conocen los elementos básicos de la doctrina, Há pessoas que conhecem os elementos basilares da doutrina, pero no saben orar. mas não sabem orar. No saben cómo relacionarse personalmente con Jesús. Não sabem relacionar-se pessoalmente com Jesus. Y es importante que oremos, Y es porque la oración es como la respiración. E é importante que oremos, porque a oração é como a respiração. Tú no puedes quedarte sin respirar 5 minutos. Tu não podes ficar sem respirar durante 5 minutos. Y lo único que el Señor dice que hagamos de forma incesante en su palabra E a única coisa que Deus diz que possamos fazer de forma incessante na sua palavra es orar. é orar. Él dice orad sin cesar. Ele diz orar sem cessar.
Porque la oración es como la respiración en la vida del creyente. Porque a oração é a respiração na vida do crente. Además de orar y estudiar la palabra de Dios, E além de orar e estudar a palavra de Deus, el nuevo creyente necesita compartir con otros su propia experiencia con o Jesús. novo crente precisa de partilhar a sua experiência com os outros que vive com Jesus. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, Quando Jesus chamou os seus discípulos, los instruyó instruiu-os y luego los mandó para ir a compartir su e experiencia. logo enviou para que pudessem partilhar a sua experiência. Finalmente, todos necesitamos convivencia social. Na realidade, todos precisamos de convivência social. Los nuevos miembros deben aprender a participar de las actividades diferentes. Os novos membros devem aprender a participar das atividades da igreja. Y una forma de hacerlo de una forma efectiva es integrándolos a los grupos pequeños. E uma forma de fazê-lo, de uma forma efetiva, é integrá-los nos pequenos grupos. No voy a hablar de grupos pequeños porque tomaría mucho Não tiempo. vou falar de pequenos grupos porque iria agora ia precisar de muito tempo. Para que la iglesia crezca, entonces es necesario nutrir intencionalmente a los nuevos creyentes. Para que a igreja cresça é necessário então nutrir intencionalmente os novos crentes. Deben ser involucrados en una clase de nuevos miembros. Devem ser envolvidos numa classe de novos membros. Deben ser involucrados en algún tipo de servicio en el que participen en la misión. Devem ser envolvidos em algum tipo de serviço em que possam participar na missão. El punto final, O ponto final, el principio número 5. o princípio 5, Para que la iglesia crezca, para que a igreja cresça, debemos planificar la cosecha. devemos planificar a colheita. Necesitamos un plan de crecimiento sistemático. Precisamos de um plano de crescimento sistemático. Entre más grande sea la visión que se tiene, Quanto mais grande for a visão, más personas deben ser involucradas en esa visión. mais pessoas devem ser envolvidas nessa visão. ¿Cómo estamos haciendo los planes Como é que nós estamos a fazer os planos de evangelismo para la de iglesia? evangelismo para a igreja? A veces el pastor planea solo lo que quiere hacer. Às vezes o pastor planeia sozinho aquilo que quer fazer. Y luego viene y le dice a la iglesia, esto es lo que vamos a hacer. E logo vem e diz à igreja, é isto que nós vamos fazer. Ese es el plan del pastor, dicen los miembros de la iglesia. E os membros da igreja dizem, este é o plano do pastor. Como el plan del pastor, Como é o plano do pastor, ¿quién lo tiene que hacer? é ele que vai ter que o fazer. El pastor. É o pastor. Es importante que los miembros todos participemos en la É planificación. importante que os membros, todos nós, participemos na criação do plano. Cuando estaba en el primer distrito pastoral que recibí, Quando eu estive no primeiro distrito pastoral em que trabalhei, recibí 7 congregaciones. eu tinha a minha responsabilidade de 7 congregações. Eran 7 congregaciones no muy grandes, Eram 7 congregações, não eram muito grandes, pero eran congregaciones que estaban dispuestas a participar. mas eram congregações que estavam disponíveis para participar. Nos sentamos con cada iglesia, Sentámos-nos com cada uma das igrejas, invitamos a todos los miembros bautizados de la iglesia convidámos todos os membros batizados da igreja para que pudiesen compartir sus ideas de cómo alcanzar a su comunidad. para que pudessem partilhar as suas ideias de como alcançar a comunidade. Surgieron ideas que a mí no se me hubiesen ocurrido. Surgiram ideias que nunca passou pela cabeça. Finalmente elaboramos un plan. Finalmente elaborámos um plano. Lo hicimos todos juntos. Fizemos todos juntos. Yo traté de ir coordinando a los miembros y a los dirigentes de la iglesia local Eu fui coordenando os dirigentes da igreja local y finalmente teníamos un plan. e finalmente tínhamos um plano. El plan incluía O plano incluía el blanco de establecer en 4 años una nueva congregación por cada iglesia que teníamos. portanto, o objetivo de estabelecer Una nueva nova igreja por cada iglesia. por cada que teníamos. igreja que eles já tinham. Teníamos 7. Tinham 7, En 4 años queríamos tener 14 nuevas iglesias. queriam ter 14 novas Y igrejas. para mí era un desafío E extraordinario. para ele era um desafio extraordinário. ¿Cómo vamos a tener 7 nuevas iglesias? Como é que vamos ter 7 novas igrejas? Pero los hermanos estaban comprometidos. Mas os irmãos estavam comprometidos. Comenzaron a orar. Começaram a orar. Tuvimos semanas de reavivamiento espiritual. Tiveram semanas de reavivamento espiritual. Establecimos estrategias para relacionarnos con las comunidades. Estabelecemos estratégias para nos relacionar com as comunidades. Después de 2 años, Depois de 2 anos, no teníamos 7 congregaciones, não tínhamos 7 congregações, sino 14 senão congregaciones. 14 congregações. Ni siquiera tuvieron que pasar 4 años. Nem sequer tiveram que passar 4 anos. En 2 años, Nem 2 anos. cada congregación había alcanzado una nueva congregación. Cada congregação em 2 anos tinha
alcançado uma nova congregação. Eso es posible solo por la obra del Espíritu Santo, E isto é possível somente pela obra do Espírito, obrando en la iglesia. trabalhando na igreja. El crecimiento de la iglesia está en el centro de la voluntad de O Dios. crescimento da igreja está no centro da vontade de Deus. Y cada iglesia puede aplicar esos 5 principios sencillos. E cada igreja pode aplicar estes 5 princípios simples. Número 1, Número 1, para que la iglesia crezca necesita para que a igreja cresça necessita renovación espiritual. renovação espiritual. Número 2, Número para dos. que la iglesia crezca Para que la iglesia necesita crezca, que los miembros Que os membros usen sus dones usem os seus espirituales. dons espirituais. Número 3, Número para tres. que la iglesia crezca Para que a igreja cresça, necesita necessita abrir sus puertas a la comunidad, abrir entrar as en suas contacto portas con para la a comunidade, comunidad. entrar em contato com a comunidade. Número 4, Número 4, para que la iglesia crezca para que a igreja cresça, necesita nutrir a los nuevos creyentes. necessita nutrir os novos crentes. Y número 5, Número 5, para que la iglesia crezca para que a igreja cresça, debe planificar la cosecha. deve planificar a colheita. ¿Cuándo se planifica la cosecha? Quando é que se planifica a colheita? ¿Cuándo? Quando? La cosecha no se planifica hasta que el grano está maduro. A colheita não se planifica até que o grão esteja maduro. La cosecha se planifica antes de sembrar. A colheita se planifica antes de semear. Tuve el privilegio de nacer en el campo, como mi padre era un campesino, Eu tive o privilégio de nascer no campo, o meu pai era um agricultor. y pude ver cómo mi padre preparaba la tierra. E eu pude ver como é que o meu pai tratava a terra. Lo vi alguna vez apartando algún grano especial Eu vi-o alguma vez separando alguns grãos especiais y le preguntaba, ¿por qué estás apartando? Sembraba maíz, ¿por qué apartas ese fruto que es más grande y estás usando el más pequeño para que lo comamos? O meu pai semeava milho e estava a separar as sementes, umas maiores, outras mais pequenas, e eu estava a tentar perceber o que é que estava a passar no processo. Y entonces me dijo, este grano más grande E ele disse então, este grão maior, lo vamos a usar para sembrar, vamos utilizá-lo para semear, para la próxima para cosecha, a próxima colheita, porque queremos tener una buena cosecha. porque queremos ter uma boa colheita. La cosecha se planifica antes de sembrar A colheita planifica-se antes de semear. y es importante que oremos E é importante que oremos y que hagamos planes e que façamos planos para alcanzar a otros, para alcançar outros. porque Cristo viene pronto. Cristo vem em breve. Cristo viene pronto. Cristo vem em breve. Yo nací, como les dije, en el campo. Eu nasci, como eu vos disse há pouquinho, no campo. Mi padre era un campesino, pero después, cuando yo tenía 8 años, llegó a ser un colportor. O meu pai era um agricultor, mas quando eu alcancei a idade de 8 anos, ele chegou a ser um coportor. Después de estar trabajando como colportor, Depois de ele trabalhar como coportor, él fue invitado para ser un pastor. ele foi convidado para ser pastor. Y él fue pastor por 37 E años. ele foi pastor durante 37 anos. Lo vi trabajar con sus iglesias durante ese tiempo. E eu vi-o trabalhar durante esses anos todos com as suas igrejas. Era un hombre sencillo. Era um homem simples. Sí, tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios. Sim, ele tinha muito conhecimento acerca da palavra de Deus. Lo vi leer la palabra de Dios muchas veces. Eu vi-o ler muitas vezes a palavra de Deus. Lo vi doblar sus rodillas para orar. Eu vi-o dobrar os seus joelhos para orar. Lo escuché orando por sus hijos. Eu escutei-o orar pelos seus filhos. Lo escuché orando por mí. Eu ouvi-o orar por mim. Dios bendijo su trabajo. E Deus abençoou o seu trabalho. Somos 11 hermanos. Somos 11 irmãos. Yo soy el mayor de la Eu sou o mais familia. velho da família. Por la gracia de Dios, todos estamos luchando por mantenernos fieles. Pela graça de Deus, todos estamos a lutar para mantermos fiéis. Porque queremos encontrarnos con Cristo en el reino de los cielos. Porque queremos encontrar-nos com Cristo no reino dos céus. Hay una misión que cumplir. Existe uma missão para cumprir. Vayan por todo el mundo, dijo Jesús. Vão por todo o mundo, disse Jesus. Hagan discípulos a todas las naciones. Façam discípulos de todas as nações. Y recuerden que no están solos. E recordem que não estão sozinhos. Yo estoy con ustedes todos los días Eu estou convosco hasta el fin todos del os mundo. dias até ao fim do mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Vós sois a luz do mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Vós sois a luz do mundo. Quiero terminar con las palabras del profeta Isaías, Quero terminar com as palavras do profeta Isaías, registradas en Isaías capítulo 63. registadas no capítulo No 63. está en la pantalla. Não está no ecrã. Isaías capítulo 63. Isaías no Perdón, capítulo capítulo 60. 60. Isaías no capítulo Isaías capítulo 60, versos 1 al 3. 60, versos 1 a 3. He aquí que tinieblas cubren la tierra y oscuridad las naciones. 60, 1 a 3. Capítulo 60, versos 1 al 3. Dispõe-te
Resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Levántate y resplandece, Levanta-te e resplandece, porque ha venido tu luz porque veio a tua luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. e a glória de Jeová nasceu sobre ti. He aquí que tinieblas cubren la tierra E aqui as trevas cobrem a terra y oscuridad las naciones, e a obscuridade das nações. mas sobre ti Mas amanecerá sobre ti Jehová amanhecerá Jeová y sobre ti será vista su gloria. e sobre ti será vista a sua glória. Andarán las naciones a tu luz Andarão as nações sob a tua luz y los reyes al resplandor de tu e amanecer. os reis pelo resplendor do teu amanhecer. Creo que ha llegado el momento de que esa promesa se cumpla. Creio que chegou o momento para que essa promessa se cumpra. ¿No creen ustedes que es el momento para que se cumpla en la iglesia central de Lisboa? Creem vocês que poderá ser este momento para se cumprir também na Igreja Central de Lisboa? ¿No creen que ha llegado el momento que se cumpla en Portugal? Não creem que chegou o momento para que se cumpra também em Portugal? ¿Para que se cumpla en el mundo? Para que se cumpra no mundo? Dios quiere Dios que uses quiere. tu influencia, Deus quer que tu uses a tua influência, que dejes brillar tu luz, que deixes brilhar a tua luz, que salgas de tu zona de confort que saias da tua zona de conforto y que busques a otros, e que busques outros, que seas un discípulo que disipula a otros, que sejas um discípulo que discipula a outros. porque estamos preparándonos para encontrarnos con Cristo en el reino de los cielos. Estamos a preparar-nos para encontrar com Cristo no reino dos céus. ¿Les gustaría en esta noche decirle al Señor, Señor, yo quiero que tomes mi vida? Gostariam de dizer ao Senhor esta noite: Senhor, toma a minha vida. Yo quiero ser tu discípulo. Eu quero ser teu discípulo. Quiero compartir mi experiencia contigo hablándole a otros. Eu quero partilhar a minha experiência que tenho contigo falando com outras pessoas. Quiero usar mis dones para honrarte. Eu quero usar os meus dons para te No honrar. importa cuál sea tu don. Não importa qual seja o teu dom. Úsalo Usa-o para exaltar el para nombre de exaltar o Dios. nome de Deus. Y prepárate E prepara-te para ver a Cristo viniendo pronto para en gloria y majestad. veres a Cristo voltando em breve em glória e majestade. ¿Se quisieran unir conmigo esta noche? Vocês queriam fazê-lo comigo Quantos esta querem noite? hacerlo? Quantos Puedo é ver que las querem manos? comprometer-se? Que Posso la ver as gracia mãos? del Señor se manifieste en vuestras Que a vidas. graça do Senhor se manifeste nas vossas vidas.